A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. É uma honra estar aqui com os irmãos para meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Aproveitando, se inscreva aí no canal, né? Aproveite, compartilhe. Se os vídeos desse canal estão te abençoando, compartilhe para abençoar outras pessoas, né? Ajude o canal a crescer. E o Senhor Jesus vai ficar muito feliz com você, eu também, porque a palavra dele vai chegar até os confins da terra, né? Quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas vão ver, mais pessoas serão abençoadas, tá bom? Então curta, compartilhe com todas as suas redes sociais aí que nós ficaremos muito felizes, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o sábado. Esse é um assunto muito importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje do sábado, como que, para onde ele aponta, por que Deus, né, manda o homem guardar o sábado, por que Deus descansou no sábado. E nós vamos falar algumas vezes disso no canal. Ele está ligado com as 7 festas de Deus, está ligado com a criação dos 7 dias, está ligado com o ano do jubileu, está ligado com o milênio. Tá? O sábado ele aponta diretamente para o milênio e nós vamos entender isso hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a relação do sábado com a criação? Né? Deus realmente terminou a sua criação em 7 dias? Vamos dar uma olhada nisso, para a gente ver o que a palavra está falando. Gênesis 2, eu estou com uma anotação aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu caderninho de anotação. Eu sugiro você fazer isso também, tá? Isso te ajuda demais, você estudar a palavra do Senhor, você ter ali um escopo aqui, né? Ou às vezes um resumo do que você precisa falar, um mapinha mental que vai te ajudar demais, tá bom? Então vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha só o que está falando. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Beleza? Agora, vamos olhar Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Abra aí, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Aqui, ó, versículo 8. Acompanha comigo. Aqui, lá em Gênesis 2, falou que foi no 7º dia que Deus terminou toda a sua obra. Agora, olha só, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uai, peraí, tem uma contradição bíblica? Um texto fala que Deus terminou a obra dele no 7º dia e outro texto fala que Deus terminou a obra dele no 6º dia. Isso tem um motivo. Em Gênesis, Deus está considerando toda a obra dele final. Nós sabemos, quando você lê os textos bíblicos, que Deus tem 7.000 anos programados para a nossa época, para esse tempo nosso. Então nós temos 6.000 anos até a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus volta e instaura o milênio, e aí nós temos um milênio no reino de Cristo. E depois nós entramos no 8º dia, que é a eternidade. E daí para frente nós estaremos com o Senhor. Então, o que está falando lá em Gênesis? Que Deus está considerando a sua criação total. Ele fez toda a obra, restaurou todas as coisas e ele descansa. Beleza? Agora aqui em Êxodo, aqui Deus está orientando o povo a guardar o sábado. Ou seja, para que eles não fizessem nenhum trabalho servil, nenhum trabalho na terra, né, e fizesse só para o Senhor, oferecer sacrifícios e guardasse esse dia de descanso para eles e
estar o momento com Deus. Deus queria que toda semana, então ali estava, o sábado, eles estivessem com o Senhor fazendo sacrifícios de coisas para o Senhor. Só que Deus fala que Ele fez a obra dele em 6 dias. Por quê? Esse 6 dias é a obra terrena, é o tempo que veio, Ele preparou o caminho do Senhor Jesus, Jesus veio, depois morreu por nós e vem agora a pregação do Evangelho até o fim, até o momento que o Senhor Jesus vem. Quando o Senhor Jesus vem, a obra terrena está pronta. Agora Ele vai fazer novos céus e nova terra no milênio, para que as coisas sejam restauradas, e depois o Senhor Deus vem e funde o céu e a terra. E aí Deus habita conosco. Entende? Então você vê que há uma diferença. Lá em Apocalipse, em Gênesis, Deus está considerando a obra total, né, tudo, toda a era até o fim do milênio, e aqui Ele está considerando a obra terrena. E olha só que interessante, Deus Ele vai fazer nova todas as coisas, tudo. Tudo que tem é novo. Você vê hoje o mundo sendo destruído, cresce coisas ruins no mundo, frutas estragadas, animais são nervosos. Você vê que o clima está meio desorganizado, porque as coisas acontecem, né? Mas assim, você vê que as coisas que Satanás tem colocado no mundo, você tem que trabalhar demais, e isso é intencional para tirar o seu tempo com Deus. Você é dependente do dinheiro, sem dinheiro você não faz nada. Então você vê que tudo isso está aí, muita energia, depois que criou energia tudo evoluiu rapidamente, mas quando chegar no milênio todas as coisas serão restauradas como Deus queria, como se fosse lá no Éden, os animais calmos, tudo tranquilo, o homem trabalhando e comendo do seu próprio trabalho, isso vai acontecer, entendeu? Então Deus vai restaurar todas as coisas e Ele usa para isso os tempos determinados, que são as criações, os luzeiros, né? Quem conta o tempo. Deus falou, colocou o sol, a lua e as estrelas para contagem de tempo, entendeu? Então você vê, por exemplo, que a primeira aliança ela foi regida pela lua, como se fosse uma sombra, ela tem uma glória melhor, ela tem a sua glória, mas é uma glória menor, porque ali Deus estava apontando tipologias para Cristo, coisas que seriam espirituais na aliança, na segunda aliança. Então, você vê que ela é representada pela lua, né? E depois nasce o sol da justiça, como diz Malaquias, que é o Senhor Jesus. E aí, agora, a segunda aliança, ela é representada pelo sol. Olha só que interessante. E aí você tem as coisas reais acontecendo aqui. Deus, Jesus sendo o cordeiro mesmo, pascual, não aquele cordeiro animal, mas agora é Ele que fez o sacrifício de uma vez por todas. Nós oferecemos sacrifícios espirituais para Deus. Olha só que interessante. Então agora são realidades. Antes eram a primeira aliança era a sombra, agora são realidades, mas uma complementa a outra. Você não pode achar que o Velho Testamento é antigo, que era para o povo judeu. Não, até porque a segunda aliança, o Novo Testamento é todo escrito baseado no primeiro. Paulo cita referências toda hora. Estevão, Tiago, Pedro, todo mundo. O próprio Apocalipse que joga toda hora para os profetas, para a Torá. Então você vê que um depende do outro, um complementa o outro, mas aqui Deus estava apontando para Cristo e aqui agora nós estamos vivendo a realidade que Cristo proporcionou com sua morte. Entende? Então você vê que agora vai chegar o milênio que Deus aí vai consumar. Nós seremos reis e sacerdotes junto com Cristo e Ele vai fazer novo todas as coisas. As pessoas, as nações que restarem para o milênio, elas serão regidas com vara de ferro. O Senhor Jesus será o Rei dos Reis e nós seremos reis e sacerdotes junto com Ele, ensinando a lei de Deus para as nações, organizando as nações, tal, fazendo ofício sacerdotal lá. E aí você vai ver que os animais serão mansos, as coisas, você vai ver isso em Isaías 65. Então você vê que tudo vai ser restaurado como era lá no Éden, tá? E você entende também nesse caso, quando você vê isso aí que eu falei com vocês agora da primeira aliança com a segunda aliança, você entende porque lá quando Deus criava, para Deus Ele não conta manhã e tarde, Ele conta tarde e manhã. Tarde e manhã, fez Deus tal e findou tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Por quê? Isso é revelação. Tarde veio primeiro, representada pela lua, a primeira aliança, e depois veio a manhã, representada na segunda aliança. Você entende? Então tudo Deus
fez ali bem amarrado. E aí depois você vê, não é assunto do caso, mas agora do vídeo, né? Mas você vê que em Apocalipse 12 você vê uma mulher, né? Vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, com coroa e tal. Ali aquela mulher representa a igreja com a primeira e a segunda aliança, tá bom? Então Deus vai restaurar todas essas coisas. E depois você vê esse cumprimento da restauração de todas as coisas está ligada com o sábado. O sábado ele aponta diretamente para o milênio, que é o descanso de Deus. Nós vamos entender agora aqui. Você vai ver o interessante que Deus revela na palavra. Lá no Salmo 90, o Moisés escreveu o Salmo 90, ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Pedro também fala isso, está lá em Pedro, anotei aqui, Pedro 3, 8, você pode ler. Tá? Salmo 90, versículo 4, e Pedro 3, 8 fala desse tempo, né? Dessa inversão, porque para Deus tanto faz, ele pode tanto acelerar o tempo como o tempo ser mais longo, porque ele está fora do nosso tempo. Então um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tanto faz para o Senhor. Tendo isso em mente, você consegue fazer então um dia como 1000 anos, você tem 7 dias da criação. 7.000 anos. Esse é o plano de Deus. Tá? Você consegue fazer essa conta facilmente. Agora olha só, quando você tem... Vamos apontar um pouquinho agora para aqueles 144 mil que nós vamos estudar em breve aqui no canal. Já está preparado o estudo. Os 144 mil somos nós, a igreja. Nós vamos entender isso, tá? No vídeo dos 144 mil. Mas agora olha só. Você tem 6 dias que é o trabalho. Lembra que de Êxodo que fala que o trabalho de Deus terreno, né, com o homem leva 6 dias, que é quando nós temos o trabalho servil por causa do pecado. Por que nós trabalhamos hoje e suamos, a mulher sente dor de parto e a serpente come o pó da terra que é nós, né? Olha só, vamos entender isso. Deus falou para a serpente que ela ia comer pó da terra todos os dias, lá em Gênesis, quando o homem pecou. Quem veio do pó da terra? O homem. O homem morre por causa do pecado. E todo dia morrem homens. Todo dia a serpente se come do pó da terra. Porque o homem só morre por causa do pecado. Entendeu? Não tem como o homem morrer de outra forma. Se não peca, não morre. Cristo só morreu porque ele se fez pecador por nós. Porque ele não tinha como Cristo morrer. Ele não pecou. Ele não podia receber o salário do pecado, que é a morte, porque ele não pecou. Mas ele morreu justamente porque ele se fez pecador por nós. Você tem que entender isso. O homem trabalha pesado, a mulher sente dor de parto. Isso é por causa do pecado que está aqui na terra. Aí por conta disso cresceu espinho sobre a terra, desordenou, os animais ficaram ferozes, muitos animais, né? Hoje você tem, os frutos se estragam, as árvores dão frutos ruins, algumas árvores, por conta do pecado, entende? Então, quando você entende isso, você vai ver que esse tempo de Deus restaurar e expiar todo esse pecado do homem, para que a gente seja justificado, possamos ser reis sacerdotes com Cristo, com o corpo glorificado, dura 6 dias. Agora você faz 6 vezes 24, dá 144. Então são 140, aí você tem 6.000 anos, 6.000 dias, né, vezes 144, você tem 144 mil. Isso é uma conta que aponta para a obra redentora de Cristo. Nos 144 mil tem roupas brancas, vestes, eles são pessoas que não mentem, pessoas que são castas, né, que não se prostituíram com outros deuses. Isso é revelação grande, você precisa entender isso também. E nós vamos entender aqui no canal. Então, você entendeu 1000 anos como um dia como 1000 anos, essa questão das horas também, do tempo, que Deus trabalha com o homem para restaurar e aí nós podemos ser justificados e ter um corpo igual ao de Cristo, tá bom? Então esse tempo é o que? 6.000 anos para o trabalho humano, e aí você tem o 7º ano, que você vê que o sábado ele aponta para esse descanso. O homem não podia trabalhar e esse descanso está apontando lá para o milênio. Nós vamos fazer também, acho que será um dos próximos vídeos, nós vamos falar sobre o ano jubileu, aí vocês vão entender melhor ainda. Você tem como que era o calendário do povo de Israel. Eles tinham a semana, então eles trabalhavam 6 dias e descansavam o 7º dia, beleza? Eles tinham as 7 festas, todas elas estavam relacionadas ao trabalho. Você tinha colheita, tinha plantio, tinha oferecer sacrifícios, tal, criar os animais. Só que tinha a 7ª festa,
que é a festa do tabernáculo, a festa das cabanas. Essa festa ela é uma festa de descanso, o povo descansava nesse período da festa do tabernáculo. Depois você tem o descanso da terra. O que acontecia? Tinha esse ciclo de um ano das festas, né? E depois eles faziam esse ciclo de plantação na terra 6 anos. No 7º ano, a terra não podia plantar na terra, para que a terra descansasse também. Então Deus dava uma colheita em dobro no 6º ano. Você vê isso tudo lá em Êxodo. E aí, quando você vê esse trabalho em dobro, essa colheita em dobro, o 7º ano é de descanso. Então você já tem o sábado, 7ª festa, o 7º ano era descanso da terra. Aí depois você tinha 7 vezes 7, que era o tempo que vinha da festa das primícias até a festa do Pentecostes. Eles tinham que contar 7 semanas vezes 7, que dava 49 dias. Aí no dia 50 era a festa do Pentecostes. A mesma coisa aqui, ó. Esse ciclo da terra de descanso era 7 vezes. Então você tinha 7 anos vezes 7, dava 49 anos. Então, de ciclo da terra ali descansando. Nesse 50º, então 49 anos de descanso da terra, ela descansou 7 vezes. No ano 50º, que era o ano do jubileu, o ano 50, esse ano era o ano da libertação, o ano que quem pegou emprestado a dívida era perdoada, quem se vendeu como escravo era libertado, quem tinha vendido sua terra era restituído de volta para ele, era feito perdão pelos erros das pessoas, era um momento que as coisas eram restauradas, tudo voltava para o seu lugar. Esse dia também aponta lá para o milênio. Então você vê que esse ciclo que Deus fez é um ciclo interessante. E aí vem Deus e fala em Gênesis que o tempo do homem na terra seria 120 anos. Agora, se você aprofundar um pouquinho na palavra de Deus e pensar, faz 120 anos vezes 50, vai dar exatamente 6.000. Ok? Que é o tempo que o homem vai viver na terra sem a restauração, sem ter o seu corpo transformado. Esses, claros, que forem reis e sacerdotes. Porque essas promessas de Deus são para aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que vão ser salvos por conta da fé agora, mesmo nesse mundo difícil, com o reinado de Satanás, vai vencer a carne e vão ser salvos. Vão ter aqueles que vão sobrar, que são salvos por Cristo, mas eles não tiveram obra suficiente, creram em cima da hora, não trabalharam, e aí entra uma série de outras coisas que vão aprender no decorrer aí dos estudos. Então você vê que esse trabalho dura 6.000 anos. Acabou os 6.000 anos, Jesus volta, né, fim da tribulação, Jesus volta e nós entramos no milênio, que é o descanso do Senhor. E aí nós descansaremos e toda essa terra descansa, o Senhor Jesus descansa e todos vão descansar. Porque a palavra fala que o Senhor Jesus trabalha até hoje. Ele fala assim, ó, meu Pai e eu trabalhamos até hoje. Porque, vamos meditar um pouquinho nisso aqui, bem rapidinho. Olha só, Jesus fala que ele trabalha até hoje, mas Deus fala que ele descansou no 7º dia, né? Lembra que ele fala assim que ele terminou a obra dele e no 7º dia ele descansou, certo? Só que Isaías 40, verso 28 fala que Deus ele não descansa, ele não se cansa. Então para que ele vai descansar? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele não descansa. Então é revelação, irmãos, que ele quer dar descanso para nós. E ele quer descansar do trabalho que ele está tendo agora para fazer com que as coisas se cheguem até o ponto que ele quer que chegue, para se complete o número dos santos, para que todas as coisas sejam renovadas, que ele tire o pecado, tire todo o erro, toda coisa má, ele separe literalmente e aí ele lance todo o mal no inferno, no lago de fogo e o restante fique com ele. Entende? Então, vamos lá. Primeiro fala que ele descansou, depois Isaías fala que Deus não se cansa. E depois Jesus fala em João 5,17, ó, que Deus e ele, eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Não é contradição, irmãos. É por conta disso. Porque a obra de Deus ele só descansa lá no fim, no 7º dia, no milênio, onde as coisas são restauradas e há um reino de justiça aqui na terra. Então Satanás vai estar preso e Deus vai descansar. E depois disso, ainda do 7º dia, que é o milênio, nós entraremos na eternidade, que será somente glória e alegria, né? Coisas inefáveis, como diz o apóstolo Paulo. Então, você tem que entender que as obras de Deus, a criação de Deus, ainda ela não terminou.
O trabalho dele vai terminar lá no milênio. Então você precisa entender, por isso que ele trabalha até hoje, Cristo também. Cristo está lá intercedendo por nós, no Santo do Santo, no céu, fazendo expiação pelos nossos pecados. Tá? Então você vê que esse trabalho ele vai ser feito até o 7º dia, até o dia de sábado, apontando para o milênio, onde todas as coisas serão restauradas. E olha só que interessante, nós vamos ler esse texto para a gente finalizar. Abre aí em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Olha só isso aqui, meu irmão. Olha o que fala. Pensa em tudo que eu te falei agora e olha só o que está falando. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que os céus o receba, que Ele subiu ao céu, até os tempos da restauração de todas as coisas. Quando é o tempo de restauração de todas as coisas? No milênio, que está apontado no sábado. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus apontou isso lá na criação, através de Moisés que escreveu, né? Apontou isso no Êxodo para o povo guardando o sábado, apontou isso nos vários profetas falando desse dia de descanso que é o grande, que é depois do grande dia do Senhor, né? Que ele volta e instaura o seu reino, tá? E depois vem, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis e tudo quanto vos disser. E aqui continua o discurso. Mas você vê que Deus prometeu um descanso, um momento de refrigério, tá? Que só poderia vir depois de Cristo. Por quê? Porque se Cristo não morresse, nada disso poderia ser possível. Então, pense nisso, irmãos. Aqui já estamos no Novo Testamento e está falando desse descanso. O povo judeu não recebeu o descanso lá quando Josué entrou com eles na Terra Prometida. Deus falou que eles iam descansar lá, mas por causa da desobediência, eles não receberam o descanso. Mas como diz Hebreus, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Isso está lá em Hebreus 4, 1 ao 11. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Agora nós temos que nos esforçar para herdar esse descanso. Tá bom? Então, irmãos, o sábado é isso. Não é, às vezes, eu tenho que cumprir o sábado. Irmão, cumprir o sábado é uma coisa muito profunda. É uma coisa que reveladora que, assim, você precisa compreender a palavra. Eu não vou nem entrar nesse ponto aqui agora, porque os irmãos vão começar a entender muito bem o que Deus está falando aqui, irmãos. É coisas profundas. Por hora, você precisa entender que esse sábado está apontando para o milênio. É um tempo de descanso, de refrigério. É um tempo onde não tem pecado para nós teremos um corpo transformado, nós não teremos mais dor, nós teremos acesso aos céus, nós teremos reis e sacerdotes com o Senhor, e nós aí sim, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos aqueles servos do Senhor juntamente conosco vão receber o descanso, junto com os apóstolos. Olha que coisa linda! E aí o Senhor Jesus vai estar junto conosco, sendo nosso Senhor, sendo o Rei dos Reis, tá bom? Então medite nisso, irmãos. E nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar sobre o ano dos jubileus. E esses, irmãos, são temas que vocês precisam entender, tá? Você precisa entender as duas caras de Israel, você precisa entender sobre as 7 festas, você precisa entender sobre o sábado, sobre os jubileus, porque sobre as 70 semanas, isso é pano de fundo para você compreender muitas profecias, entender o Apocalipse, Daniel. E aqui é a chave que abre a porta para você compreender muitos textos bíblicos. Quando você não entende isso, você fica com a sua mente fechada para essas coisas, você não entende a palavra de Deus corretamente, você fica lendo profetas e não entende nada do que ele está falando. Isso aconteceu comigo há muito tempo, irmãos. Você lê Isaías, o que ele está falando? Ele está falando de Cristo, tá? Mas e as profundidades? Lê Abacuque. O que Abacuque está falando? O que Malaquias está falando? O que Miqueias está falando? Obadias, Sofonias. Às vezes a gente nem lê esses livros porque não entende nada lá. Mas ali tem revelação de Deus. Naum, por exemplo, fala de onde veio o anticristo. Nós temos vídeos sobre isso aí no canal. Da onde veio o anticristo. A Bíblia fala de onde ele vem. Então, se você não entende esses panos de fundo, não está com o seu coração propício a aprender, a revelação sua é pequenininha. Você vai ficar sempre tomando leite, como diz o apóstolo Paulo. Você quer comer comida forte? Busca o Senhor. Se aprofunde na palavra. Tá bom?
Então fica esse contexto sábio na cabeça, irmãos, que é revelador e Deus vai te ajudar a compreender cada vez mais. Medite, leia os textos, tá bom? Vai pegando as referências aí cruzadas da sua Bíblia para você compreender esse assunto do sábado. Mais profundamente, nós vamos falar aqui mais profundamente também no canal, então vai acompanhando aí, tá bom? Se inscreva, compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajude o canal a crescer, ajude o Evangelho a chegar até os confins da terra. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. A paz do Senhor.